A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Hoje nós vamos falar sobre o amor. Como é o Dia das Mães, né? Dia das Mães é sempre... Quando eu lembro, né, de amor, de alguma coisa nesse sentido, eu sempre lembro da mãe. Eu acredito, na minha opinião, que não exista nenhum amor mais condicional do que o amor da mãe, né, para com seu filho, o amor do pai para com seu filho. Mas eu acredito que a mãe ainda ame mais ao filho do que o próprio pai em si. Amor de mãe é incondicional. A gente já viu aí, a gente acompanha até na própria Bíblia Sagrada mesmo, coisas que mães fazem assim inimagináveis pelos filhos. Quem não lembra aí do caso de Salomão, onde aquela mulher prefere abrir mão do seu filho do que ver, né, ele ser morto, do que ver ele ser repartido. A gente vê Maria também, que acompanhou Jesus Cristo no seu ministério. Enfim, então, falar de amor é lembrar do amor da mãe, né, para com o seu filho. É um dos maiores amores incondicionais que existem. É esse amor familiar. Já é algo natural. A mulher, quando se torna mãe, ela vira uma fera. Quem aí já teve oportunidade de criar um cachorro, né, uma cachorrinha, uma gatinha? Quem já teve a oportunidade de criar algum bicho fêmea? E ela ficou prenha, pode ser a cachorra mais mansa do mundo. Quem teve essa oportunidade já viu. Pode ser a cachorra mais mansa do mundo. Mas quando ela dá a luz aos seus filhotes, ela não deixa ninguém chegar perto. Ali, pelo menos ali nos primeiros dias, no segundo, no terceiro, ela fica bem brava mesmo. Ela rosna, ela pode até não te avançar, não te atacar, mas ela vai rosnar. Ela fica bem nervosa, bem ansiosa, porque ela não quer que ninguém toque nos filhotinhos dela. Pode ser o cachorro mais manso do mundo, que dorme com você ali na sua cama, que tá sempre com você, que te dá carinho, te dá atenção, mas ele teve filhote, aquela fêmea ali, ela vai ficar muito irritada, muito brava, muito ansiosa, então ela não deixa ninguém chegar perto. Mesmo que ela não ataque, ela vai rosnar, ela vai demonstrar algum comportamento que ela não quer que ninguém chegue perto daquele filhote. Quem já teve oportunidade de criar algum animal sabe do que eu tô falando. O animal ele fica bem ansioso mesmo, fica bem... Eu esqueci a palavra que fala. Fica bem nervoso, né? Então não deixa ninguém chegar perto. Ele vai mudar o comportamento dele. E realmente o amor de mãe é assim, né? Creio que todas as mães aqui fariam de tudo pelos seus filhos, né? Até o impossível e o impossível. Ainda mais se for um filho pequeno, né? For uma criança, alguma coisa assim, a mãe ali realmente é incondicional. Então hoje, eu queria falar hoje sobre o amor, não só do amor de mãe, mas do amor de uma forma geral. Porque a base do Evangelho nós sabemos que é o amor. Sem amor, nada pode acontecer. Então vamos ler primeiro, lá em 1 Coríntios capítulo 13. Abre aí, 1 Coríntios capítulo 13, a partir do verso 1. Abre sua Bíblia aí. 1 Coríntios 13, verso 1. Estressado. Estressado, essa é a palavra que eu queria falar. O animal, a fêmea, né, principalmente quando ela tem filhote, ela fica muito estressada. Então ela não permite que ninguém chegue perto ali do filhotinho dela, ela vai mudar o seu comportamento. Então 1 Coríntios, você vai ler aí 1 Coríntios, capítulo 13, do verso 1 até o 6. E eu vou ler somente alguns versos. O verso 4, que diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Aí o verso 6, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Verso 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então essa é uma passagem muito poderosa que o apóstolo Paulo vai falar sobre o amor. Tem várias passagens que falam a respeito do amor e nós vamos ler algumas aqui no decorrer dessa mensagem. Como eu falei, vou voltar a repetir, o amor é a base do Evangelho. O amor é a base da vida cristã. E existem diversos tipos de amor. No português, essa palavra, né, é uma só. E aí ela vai mudar de acordo com o contexto. Por exemplo, o eu te amo, o amor que você sente pela sua esposa, não é o mesmo amor que você sente pelo seu filho. Quando você fala eu te amo para sua mãe, por exemplo, não é o mesmo eu te amo que você fala para um amigo seu. Não é o mesmo eu te amo que você fala para uma amiga sua, para um parente, né? Então existem níveis diferentes de amor, mas a palavra é a mesma, né? Amor é para todo mundo, só que
muda conforme o contexto, né? Você não ama seu animal do mesmo modo que você ama seu filho, você não ama o seu melhor amigo da mesma forma que você ama sua esposa, né? Tem diferenças. Mas lá na linguagem bíblica, né? No hebraico, grego, essas línguas que o pessoal fala latim, existem diferentes tipos de palavras, né? Para o amor, por exemplo, eros, o amor eros, né? É o amor que o homem sente pela mulher. Então, eles falam eros, que é o amor físico, o amor carnal. E o amor incondicional, que é o amor que Deus sente por nós, é o ágape, né? Inclusive é o nome do nosso ministério, Ministério Ágape. Então é o amor incondicional. Lá na Bíblia, nessas linguagens, tem diferenciação, tem diferenças, né? De palavra. Cada palavra vai representar um tipo de amor diferente. Eros, o amor físico, o amor sentimental. E ágape é o amor incondicional que Deus sente por a gente, o amor fraternal, o amor que eu sinto pelo meu colega, o amor que eu sinto por o meu vizinho, é o amor ágape, é o amor incondicional, não é? Então a gente tem diversos tipos de amor e nós temos que saber como amar. Não importa quem a gente ame, pode ser nosso filho, nosso colega, o importante é ter sinceridade. Foi como o apóstolo falou aqui em Coríntios, o amor tudo suporta. Então você ama sua esposa, você ama seu filho, você ama seu colega, tudo que a gente fizer com amor tem que ser com sinceridade. Não pode ser um amor fingido, um amor só para poder agradar aquela pessoa. Ah, vou fazer isso para poder agradar fulano, vou fazer isso porque o pastor está pedindo, vou fazer aquilo porque meu patrão está pedindo. Não, tudo tem que ser com sinceridade. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, porque o ser humano, ele tem, né, suas características, seus atributos, os seus sentimentos, cada um pensa e age de uma forma diferente, porém, nós temos que abandonar essa natureza humana para poder seguir a natureza de Deus. É isso que Deus quer mudar na gente, o modo como a gente pensa, não o modo como a gente age, o modo como a gente lidar com determinadas situações. Mas eu sei que é complicado, principalmente aí para quem é casado, né? Às vezes tá lá um domingão, mau solzão, calor, muito calor, você tá lá assistindo seu jogo de futebol tranquilo, né? Tá lá tranquilo assistindo sua série, sua Netflix, aí chega sua esposa pedindo, tem que ir lá no mercado para comprar frango. Aí você não quer ir na rua, porque tá um calor danado, você quer ficar em casa, já trabalhou a semana toda, ainda tem que ir na rua fazer favor, né? Ou então arranja alguma coisa para você fazer dentro de casa, consertar uma pia, desentupir o vaso, enfim, seja lá o que for. E aí o que o homem faz? Ele reclama, né? Normal, natural. É natural. Se não reclamar, tem uma coisa de errado, né? Então é natural você reclamar, né? Quando sua esposa pede para fazer alguma coisa. Você faz, mas faz reclamando, faz com dureza no seu coração. E não é isso que Deus quer. Como eu falei, eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, né? Porque o ser humano não gosta de sair da sua zona de conforto. Ninguém gosta. Todo mundo quer ficar na zona de conforto, né? Ninguém gosta de passar fome, ninguém gosta de passar sede, ninguém gosta de passar calor, ninguém gosta de receber ordens, né? Receber ordens é muito complicado, ainda mais no trabalho. Quando o seu patrão chega e fala para você, olha, preciso que você descarregue esse caminhão aqui. Poxa, você não quer descarregar. Você até faz, né? Mas faz por obrigação. Faz com raiva no coração. Poxa, tem que descarregar esse caminhão aqui. Eu não queria fazer isso. Queria fazer outra coisa, um negócio mais tranquilo, né? Então, é isso que Deus quer mudar na gente. Quando alguém pedir pra gente fazer alguma coisa, nós temos que fazer com sinceridade, não por obrigação. Lembra? O amor tudo suporta. Poxa, vou fazer isso porque minha esposa está pedindo? Não, porque eu amo ela, eu quero ver ela bem, eu não quero ver ela feliz porque eu consertei a janela, eu quero ver ela feliz porque eu fui lá, comprei o que ela pediu, né? Mas a mulher também não vai abusar dos homens não, tem que fazer porque você me ama, não é isso, aí você não está amando seu marido, tem que ser, né, coisa igual. Então, o que eu quero dizer é que tudo que a gente faz tem que ser com sinceridade, não faça murmurando, não faça por obrigação, principalmente na igreja, como foi o apóstolo Paulo diz, né? Porque tem muitas pessoas que fazem coisas que parecem boas, mas não fazem com sinceridade do coração. Um exemplo, aquele casal Brad Pitt, eu não sei falar não, Brad Pitt e Angelina Jolie, né? Não só eles, mas muitas pessoas vão lá e adotam pessoas negras, né? Para virarem seus filhos, pessoas que gastam milhões para a caridade, doa centenas de toneladas de alimento para a cesta básica. Tem o Bill Gates aí, né, que investe em tecnologia, aquele Elon Musk, que investe bastante em tecnologia. Tem um rapaz que é o youtuber mais famoso do mundo. Cada vídeo dele todos os vídeos dele, né, pegam ali 100 milhões de visualizações, 200 milhões de visualizações, é o MrBeast. Então ele faz muitas caridades também, ele vai
vai na África e instala canos de água na África, instala escolas na África, ele faz muita caridade mesmo. E os vídeos deles pegam, no mínimo 100 milhões de visualizações em cada vídeo dele. Pode ter certeza, no mínimo 100 milhões de visualizações que cada vídeo dele pega. Mas será que eles fazem isso com sinceridade? Claro que não. Eles fazem isso por causa do dinheiro. Eles fazem isso por causa da fama. Eu achava que propaganda pagava pouco, que era 5, 6 mil reais. Não, eu descobri que, dependendo do influenciador digital, é 70 mil reais para ele postar um storyzinho ali de, sei lá, 30 segundos, um story. Então é 70 mil reais, 50 mil reais, né? Tem campanhas de milhões de reais. Então, não todos, né? Mas a maioria faz isso por quê? Para poder ganhar fama, para poder ficar na mídia, para poderem não cair no esquecimento. Então eles não fazem essas obras sociais, eles não adotam essas crianças, eles não investem pesado em tanta coisa por conta do amor, por conta da sinceridade. Não, eles querem algo em troca. E o próprio Jesus Cristo fala isso, olha, quando a gente faz alguma coisa diante dos homens, e a gente recebe a recompensa dos homens, a gente não precisa da recompensa de Deus. Já recebeu sua recompensa. Você já foi ali, na frente de todo mundo, deu cesta básica para todo mundo, divulgou no Instagram, divulgou no Facebook, todo mundo viu. Beleza, sua recompensa ali diante dos homens já está ganha, então você não precisa da recompensa de Deus. Então está escrito isso na Bíblia. Então tudo que a gente fizer, além de ser com sinceridade, não é para ganhar galardão. Quando a gente fala que o amor tudo suporta, tudo crê, é um amor sincero, é um amor não fingido. Faça, não porque você vai ganhar um prêmio, não porque aquela pessoa está te pedindo, mas faça porque você está sendo sincero no seu coração. É isso que Deus quer mudar em cada um de nós. Deus, ele quer sinceridade. Deus, ele não quer fingimento. O próprio Jesus Cristo me ensinou e fez isso. Judas, por exemplo, traiu Jesus e Jesus ainda chamou ele de amigo. Jesus serviu a ceia para ele. Jesus podia ter esculachado ele na frente de todo mundo, né? Podia ter dado um sopapo nele, mas não. Jesus amou Judas, mesmo assim. Jesus amou o mundo, mesmo assim, que se entregou na cruz do Calvário por cada um de nós. Quer exemplo de amor maior? Não tem, né? Esse é o maior exemplo, ele se entregar. Então é isso que Deus quer, sinceridade no nosso coração. Essa é uma das primeiras formas que nós devemos amar, não é? Sendo sinceros, oferecendo ajuda. Por exemplo, você está lá vendo seu vizinho precisando de alguma coisa, necessitado de alguma coisa, você tem que ajudar. Ah, mas vou ajudar porque eu quero que as pessoas saibam que eu sou crente. Vou ajudar porque eu quero que as pessoas saibam que eu sou do Ministério Ágape. Não, você vai ajudar porque Deus mandou você ajudar. Óbvio que você também não vai, assim, se desgastar muito, não. Porque Jesus fala aqui, olha, aquele mandamento que Jesus nos deu. Nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Então é uma medida certa, não pode ser nem muito para cima, nem muito para baixo. Como assim? Tem muitas mães, eu vejo mais isso em mães, né? Principalmente a avó. A avó, né, é complicado. A avó acho que ama em dobro o neto, né? O que acontece? Eu já vi muitos casos assim, das avós, né, da mãe, que trabalha o mês todo, rala o mês todo, trabalha até sábado, domingo, enfim, trabalha muito, e tudo que ela tem, ela gasta com o filho. Tudo que ela tem, ela gasta com o neto. Tudo que ela tem, ela gasta com os outros. Então, às vezes, não sobra nem um dinheirinho para ela fazer uma unha, fazer um cabelo, fazer uma viagem, comer alguma coisa diferente, porque tudo que ela tem, ela dá para os outros. Ela se esforça demais para os outros. Faz até dívida no cartão para poder pagar a dívida de filho. Às vezes, o filho já é casado, o neto já é casado, já está fora de casa, e mesmo assim a mãe vai lá e ajuda a pagar uma dívida, ou tira até deixa até de comer para poder dar, né, para o filho ali, para um marmanjo. Isso está errado. Jesus fala que amar ao próximo como a nós mesmos. Nós não podemos colocar o outro acima da gente, nesse nível, a ponto de esquecer da gente mesmo. Nós não podemos viver numa miséria, né, vamos assim dizer. Não podemos viver numa situação ruim para que o outro fique lá em cima. Não, é par de igualdade. Não, vou te ajudar sim, porque eu te amo. Você é meu filho, você é meu parente, você é meu vizinho. Vou te ajudar, mas conforme as minhas necessidades, conforme eu puder. Porque para você poder dar amor, você tem que dar amor. Amar não é você se sacrificar. Jesus, ele não quer sacrifício. Jesus, ele quer sinceridade. Então você precisa ser equilibrado. Você não pode se sacrificar em prol, né, dos outros. Óbvio,
Vai ter contextos e contextos. Tem dias que você vai sim precisar se sacrificar. Então eu tô falando de um sacrifício eterno, sabe? Um sacrifício que se repete, que se repete, que se repete. Óbvio que tem situações que realmente a gente vai precisar, né? Às vezes até para salvar uma vida a gente vai precisar se sacrificar de alguma forma. Mas isso não pode ser contínuo. Você não pode se desgastar por conta dos outros. Amar não é sacrificar os seus bens materiais. Amar não é sacrificar a sua própria saúde, né, psicológica por conta dos outros. Ficar se intrometendo no casamento dos outros, ficar... sabe, às vezes você deixa de cuidar até da sua própria casa para poder ir lá arrumar a casa do filho. Então, Deus não quer sacrifício, Deus quer sinceridade. Eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Eu não quero passar necessidade. Então, também você não vai passar necessidade. No que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar, mas no equilíbrio. Eu não posso tirar da minha casa para poder colocar na sua. Pera aí, vamos dividir, vamos colocar algo igual. Então, amar ao próximo como a ti mesmo é isso. É estar ali, num pé de igualdade, né? Do mesmo modo também para baixo. Você não pode só dar migalhas para os próximos. Foi o que Jesus falou na oferta da viúva, lembra? A viúva deu tudo que tinha ali naquele momento. E os ricos deu só o que sobrava. Também Deus não quer isso. Deus não quer você colocando a pessoa lá em cima, mas também não quer colocando a pessoa lá embaixo. Vamos dar um exemplo aqui. Um exemplo assim bem fantasioso. Você tem 10 quilos de arroz na sua casa, né? Aí você tem 2 filhos. Poxa, esses 10 quilos de arroz vai até sobrar ainda. Aí você vê uma pessoa que tem 5 filhos e você vai dar só 1 quilo de arroz. Não, pera aí, opa. Vamos colocar aqui uma medida. O que eu posso? Vamos te dar 3, 4 quilos, vamos dividir igual? Ou te dar mais, ou te dar menos, entendeu o que eu quero falar? O amor é isso. O amor é um ponto de equilíbrio. É amar como você mesmo. Não é colocar a pessoa lá em cima, não é colocar a pessoa lá embaixo. É um ponto de equilíbrio. Esse é o verdadeiro amor. Não é se sacrificar, não é também dar migalhas para o seu próximo. Muito pelo contrário, é um ponto de equilíbrio. Quando você ama teu próximo, você está amando a você mesmo de uma forma correta. Então a gente precisa ser vigilante quanto a isso, sabe? Deus não quer sacrifício, Deus não quer esforço, Deus quer sinceridade. Então, uma forma de amar também é justamente amar o próximo. E, principalmente, uma coisa que eu vivi na pele, né, porque eu pegava muito os ônibus lotados. E misericórdia, já peguei muito ônibus lotado, muito mesmo. Ônibus, trem. Eu até saía de casa 1 hora mais cedo para poder ir lá no Corte 8 e voltar, né, para poder pegar o trem vazio e ir sentado lá pro Maracanã, né, para a estação do Maracanã onde eu trabalhava. Maracanã não, antes do Maracanã, que é a Quinta da Boa Vista. Então já peguei muito, principalmente no transporte coletivo, a gente lidar com muitas pessoas e muitas situações. E nós, por mais difícil que seja, nós temos que amar aquele próximo. Quantas vezes eu já no ônibus já não dei lugar, né, para uma pessoa que eu vi ali que realmente estava precisando. Ou para um senhor, ou para uma mulher grávida. Eu não fingi que estava dormindo, não. Realmente não dava lugar. Não estava cansado. Como eu falei, ia lá no Corte 8, voltava, acordava 1 hora mais cedo só para poder ir sentado para o trabalho. E eu que não ia levantar, né, para outra pessoa sentar. O que eu pensava? Não, alguém aí vai, menos cansado que eu, vai oferecer o lugar. Ainda mais onde eu trabalhava, eu sempre trabalhei em pé, né? Sempre trabalhei com estoque, carregando, descarregando caminhão, trabalhando com estoque. Então, é um trabalho muito cansativo fisicamente. Então, eu não queria levantar do meu lugar. Então, quando eu fazia isso, eu não estava demonstrando o amor de Deus. Se fosse minha mãe ali no trem, eu não ia levantar? Na hora. Se eu estivesse em pé, eu ia até mandar alguém levantar para minha mãe poder sentar. Fosse minha esposa grávida, alguma coisa do tipo, eu não ia ceder o meu lugar? Então, é isso que Jesus vem ensinando para a gente também. Que nós temos que amar até quem a gente não conhece. Mateus 5,45, nós vamos ler. Mateus 5,45. Para vocês não acharem que sou eu que estou inventando. Mateus capítulo 5, verso 45, diz assim, ó. Para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos. Portanto, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso, não é? Então Jesus fala assim, poxa, amar quem me ama é muito fácil, e amar quem eu não conheço? E aí? Será que você consegue amar quem você não conhece? Óbvio que você não vai ter um sentimento, né? Você não vai ver vai passar um desconhecido na rua, seu coração vai palpitar, você vai
nossa, eu te amo, aí você tá maluco. Não é isso. Mas é justamente fazer com que ela respeitar aquela pessoa como se fosse você. Como eu falei, se fosse ali sua mãe em pé no trem, poxa, eu tenho disposição física para ficar em pé, né? O meu psicológico falava, não, você tem que sentar, você tem que descansar. Era o meu psicológico que falava isso, que eu tinha que ir sentado trabalhar, que eu tinha que ficar sentado no trem para ir trabalhar, voltar no trem, então não tinha que levantar, não. Mas eu, fisicamente, eu suportaria ficar em pé ali, aqueles 45 minutos de viagem, até menos. Então eu consigo ficar em pé, eu consigo fazer isso. Então eu tenho que amar quem eu não conheço. Se eu ver uma pessoa ali em uma situação não agradável, eu tenho que ir lá de alguma forma oferecer ajuda naquilo que eu conseguir, naquilo que for possível. Então amar não é amar somente quem você conhece, não é vir aqui na igreja falar só com quem está aqui no culto, né? Conversar com quem está aqui no culto. Às vezes você passa pelo seu vizinho, você nem fala com ele. O seu colega de trabalho, ele passa, você vira a cara. Então, isso não pode acontecer no meio cristão. Nós temos que amar também aqueles que nós não conhecemos. E como é que eu demonstro o amor? Como eu falei, não é com palavra, mas é com atitude. É ajudando. Então, nós temos que ajudar todo mundo. Então, se você está lá numa situação que você pode ajudar, você tem que fazer isso. E você vai estar cumprindo os mandamentos de Jesus Cristo. E também uma coisa muito, muito séria é a questão do perdão. O perdão é a melhor forma de amor que existe. E isso não sou eu que estou falando, é a própria Bíblia Sagrada. Nós, como cristãos, não podemos estar com raiva, com ódio de ninguém. Isso não existe no meio cristão. Você sentir raiva, você sentir amargura, você sentir ódio daquela pessoa, você não falar com aquela pessoa, isso não existe. Às vezes você nem lembra o motivo por que você brigou com aquela pessoa. Sabia? Por que você brigou com fulano de tal? Poxa, nem lembro, nem sei. Por que você não fala com tal pessoa? Não lembro, não sei. Às vezes isso acontece. Nós, como cristãos, não podemos odiar, ter raiva e não falar com ninguém. 1 João, capítulo 3, verso 14 e 15. 1 João, capítulo 3, verso 14 e 15. Que eu vou ler aí para vocês agora. E lá está escrito assim: sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino permanece à vida eterna. Então olha só como é complicado você brigar com alguém. Óbvio, é natural você discutir com alguém, é natural você ter uma intriga, uma desavença com alguém, até porque, às vezes, nem por culpa sua, mas por culpa da pessoa, pode acontecer uma situação grave. Não sei, às vezes a pessoa te roubou, a pessoa trabalhava com você em sociedade, alguma coisa, a pessoa foi lá e te roubou, pegou seu dinheiro. Às vezes a pessoa está dentro da sua casa, né, fez uma coisa grave, não sei, deu em cima do seu marido, deu em cima da sua esposa, ou bateu no seu filho, ou roubou. Sabe, pode acontecer alguma coisa grave na sua vida. Então vai ser natural, naquele momento, você sentir uma raiva, você sentir um ódio, você ir na delegacia fazer um boletim de ocorrência. Estou falando assim, coisas bem graves mesmo. Se você não sentir nada, você tem que procurar um psicólogo, né? Porque tem alguma coisa de errada com você. Então é natural você sentir raiva, você sentir ódio ali daquela pessoa naquele exato momento. Mas você não pode permitir que esse ódio continue no seu coração. A pessoa passa ali, você vira a cara, você muda de calçada, né? Se a pessoa vir falar contigo, você vira as costas e vai embora. Você sente um ódio daquela pessoa. Só de falar o nome daquela pessoa, você já fica com raiva. Você já cerra os dentes, já fecha o punho. Isso não pode acontecer. Eu sei que é difícil. Eu sei que é muito complicado. Mas está escrito na palavra: quem odeia permanece na morte. Então imagina você estar aqui na igreja, louvando ao Senhor, fazendo parte do ministério de louvor. Tá aqui adorando a Deus, foi levantado diácono, foi levantado missionário, pastor, você ganha milhões e milhões de almas para o Senhor Jesus, e chega lá naquele grande dia,
você vai para o inferno porque você odiava o seu irmão. Então, mesmo se a outra pessoa estiver errada, nós temos que pedir perdão. Para quê? Para que o perdão seja liberado e esse ódio saia do nosso coração. Não é? Hoje em dia tá fácil pedir perdão, é só no Instagram. Perdão online, perdão via Wi-Fi. Manda uma mensagem para a pessoa mesmo. Olha, lembra daquele dia que nós brigamos e tal? Poxa, me desculpa, não sei o que, tava de cabeça quente. Vai lá, pede perdão. Mesmo a pessoa estando errada, mesmo que foi fulano de tal que fez. Ah, não, mas eu já perdoei Deus aqui de casa. Pá, mas a pessoa sabe que você a perdoou? E aí? Você precisa falar, né? O próprio Jesus Cristo, quando as pessoas iam lá pedir milagre para Jesus, Jesus falava: o que queres que eu te faça? Então Jesus queria ouvir, não é, a pessoa falar. Então, você tem que pedir perdão à pessoa, você tem que falar com a pessoa, você tem que conversar com a pessoa. Poxa, eu não quero falar com ela pessoalmente. Manda no Instagram mesmo, manda no Facebook, no WhatsApp e conversa ali e vida que segue. Se a pessoa passar na rua, não vira a cara não, cumprimenta. Óbvio que dependendo da situação que aconteceu, você não vai se tornar ali melhor amiga da pessoa, né? Vai colocar a pessoa na sua casa, tudo de novo, não. Né? Não é assim, porque a gente tem que tomar cuidado. Jesus fala, temos que orar e vigiar. Então, se a pessoa te roubou, alguma coisa assim, você não vai colocar a pessoa de novo dentro da sua casa, né? Enfim, mas se você não vai mais sentir ódio dela, você não vai mais sentir raiva dela. Se ela passar, você vai cumprimentar, vai dar a paz do Senhor, vai dar bom dia, boa tarde, boa noite. Se ela estiver precisando de ajuda, você vai ajudar sim. Ah, não, vou ajudar, calma aí, o que está acontecendo? Deixa eu ver se eu consigo te ajudar, se está no meu alcance. Então, odiar é uma arma mortal, o ódio é uma arma mortal, porque através do ódio, a morte pode chegar para você e para outra pessoa. Porque se você odeia aquela pessoa, né, quem nunca ouviu aquela frase, quero mais é que ela morra? Isso não acontece? Então, por exemplo, eu vejo bastante filme, bastante série, e a vingança, ela vai destruindo as famílias. Eu tava vendo uma série em que um menino morre, né? E aí a mãe desse menino vai e mata a família toda, né? É coisa de filme, né? Mas isso pode acontecer na vida real também, né? Você sentir o ódio ele só vai estragando não só você como pessoa, mas como tudo, né? Através da vingança. Então odiar, além de ser algo ruim fisicamente, é ruim espiritualmente, porque você não vai obter a sua salvação. Então, uma das formas de amar é o perdão. Você precisa perdoar. Você precisa ir lá conversar com a pessoa. Você precisa liberar o perdão. Você precisa falar. Não é perdoar só no pensamento, não. É perdoar com atitudes. Lembra que o amor tudo suporta. Então é isso que é o amor. O amor tudo suporta. Então você vai suportar a sua vergonha, você vai suportar o seu orgulho, vai passar por cima disso e vai lá pedir perdão para aquela pessoa, para que você possa finalmente ter paz, para que você possa também, principalmente, alcançar o reino dos céus. Porque quando você odeia alguém, quando você briga com alguém, quando você não perdoa o seu próximo, nem sua oferta Deus recebe. E eu não estou falando oferta de dinheiro, não. Dízimo aqui vai ser usado. Você vai botar teu dízimo aqui, teu dinheiro vai ser usado no ministério. Mas Deus não vai receber. Estou falando do seu louvor. Estou falando da sua adoração. Muitas vezes a gente está desempregado, a gente está passando por uma situação financeira ruim porque nós não liberamos o perdão para ninguém. Muitas vezes nós estamos doentes, com problemas de saúde, com problemas psicológicos, porque não liberamos o perdão para alguém. Deus não está ouvindo a nossa oração. Às vezes você está nessa situação ruim na sua vida, materialmente, psicologicamente, fisicamente e espiritualmente, porque você não liberou o perdão para alguém ainda. E isso é muito importante, liberar o perdão. Então vai lá, conversa com a pessoa, libera o perdão para que Deus possa abençoar você, para que Deus possa abençoar a sua casa, para que Deus possa abençoar a sua família. Porque imagine se o próprio Jesus Cristo tivesse nos odiado por tudo o que nós fizemos. Nós caímos na ira de Deus não por conta de Deus, de Jesus, não. Caímos por nossa conta própria. Lembra que nós estudamos lá na Bíblia que os israelitas viviam pecando contra Deus? Então, liberar o perdão é muito importante. Então, fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. O amor tudo suporta. O amor tudo espera, tudo crê. Fique com essa palavra em nome de Jesus.